Oi gente, tudo bom? Eu vou vir aqui hoje falar de um filme que não é recente, na verdade eu tô há mais de uma década atrasada, que é o filme Triângulo do Medo. Ele é de 2009, ele foi lançado no Brasil em 2010 direto para DVD e eu não tinha ouvido falar dele até assistir a um vídeo lançado recentemente no canal Refúgio Cult. Na verdade eu assisti a metade do vídeo, que é parte com spoiler e parte sem, então eu não vi a parte com spoilers, né, com revelações, mas a premissa me instigou muito e eu achei que valia a pena dar uma oportunidade de assistir mesmo sendo um filme um pouco mais antigo. Eu assisti, gostei demais e aconteceu com ele uma coisa que poucas vezes aconteceu. Deu eu terminar de assistir o filme e na sequência dar play de novo. Vou explicar o porquê. O final do filme, ele explica algumas coisas do começo. Eu falei, vou assistir os primeiros 5 minutos do filme. Acabei assistindo novamente, com muito mais atenção, prestando atenção nos detalhes. Depois que acabou o filme, eu fui procurar várias teorias, explicações para aquela história. Então, realmente foi uma obra que mexeu comigo. E eu resolvi trazer aqui para vocês um pouquinho do que eu entendi, um pouquinho da explicação do filme, buscando algumas informações do diretor, algumas informações de pistas que foram dadas no filme e também teorias minhas, coisas que eu criei assistindo essa obra. Então, se você quer acompanhar, descobrir um pouquinho do que aconteceu no filme, se você já assistiu o filme, quer entender um pouquinho o final, ou quer discutir aqui comigo, manda nos comentários suas teorias também. Ou se você não assistiu ao filme, mas não liga de escutar spoilers e depois ver o filme com algumas explicações já em mente, então continua aqui no vídeo, a gente vai discutir bastante coisa assim, óbvio, cheio de spoilers. O filme Triângulo do Medo, na verdade, ele se chama Triângulo no seu idioma original, o que faz muito mais sentido, primeiramente porque não é um filme de terror. Então, se você assistir esse filme esperando aquele filme cheio de mistério com sobrenatural ou com assassinos, enfim, no sentido de assistir a um filme de terror, um filme que te dê sustos, não é esse caso. O filme, na verdade, deveria se chamar Triângulo porque ele é um filme de mistério, suspense, mas mais do que medo, ele causa angústia. Então, não sei por que não mantiveram o nome original, Triângulo, faria muito mais sentido, mas a gente sabe que as traduções de filmes aqui no Brasil não seguem uma regra muito coerente nesse aspecto, né? Mas, enfim, ela pega algumas pessoas desavisadas e talvez algumas pessoas não gostem do filme justamente por isso, por imaginar uma coisa diferente para a obra. O filme ele conta a história da Jess, que é uma jovem mãe solteira, ela tem um filho autista e ela aceita o convite de um rapaz que sempre vai na sua lanchonete, que ela trabalha, né, e oferece para passar uma tarde diferente no iate dele. Ele é velejador e vai levar alguns amigos para passear e convida ela. Ela acaba aceitando. Tudo isso é falado como se fosse dentro de uma elipse, então é falado fora da tela. Você entende isso ao longo do filme. O filme, na verdade, começa com ela chegando no lugar das embarcações, perdi o nome, como que é o nome disso. Jura? E chega lá para embarcar já diretamente. Então, nessa embarcação vai o velejador, né, que é o Greg, um casal de amigos, uma personagem que, sinceramente, eu vou até falar um pouco dela depois, que não fede nem cheira, uma personagem que tá ali somente nos 10 primeiros minutos do vídeo, não tem função nenhuma na trama. Mas que é uma pessoa que a amiga dele tá levando para apresentar pro Greg, né, que é o velejador, só que claramente a intenção amorosa dele é com a Jess. E um ajudante dele, que é interpretado pelo Liam Hemsworth, que é o que faz o Gale nos Jogos Vorazes, que eu gosto muito, é um personagem que eu gosto demais, é o ex-marido da Miley Cyrus, e é o irmão do Thor, enfim, você conhece ele de algum lugar. Só que tudo isso antes da fama dele, foi antes dele gravar o primeiro filme de Jogos Vorazes, pra você ver como esse filme Triângulo do Medo é velho. Eu tô trazendo ele agora, mas ele realmente não é de agora. E tem como protagonista que faz a Jess, a Melissa George, que eu já conhecia também por outros filmes de terror. Olha que engraçado, ela já não é novata nessa categoria de terror suspense. Eu lembro dela no Terror em Amityville, que eu gosto, apesar de ter algumas ressalvas, mas como eu sou muito fã de filme de terror, é um filme que eu assisti. E ela fez também o filme 30 Dias de Noite, que é um filme de vampiros e tudo mais. Então, experiência com filmes de suspense e terror ela tem. E aí, ao longo dessa viagem que eles fazem com o iate do rapaz, eles acabam chegando num ponto assim no mar
em que tem uma tempestade, não sei se é uma tempestade elétrica, eles deixam isso meio em branco, meio subjetivo, justamente para criar teorias, acredito eu. E aí, dentro dessa tempestade, eles conseguem contato sem querer com um navio, com uma embarcação, que acaba tendo alguém pedindo ajuda, falando que tem alguém dentro do navio matando todo mundo. Então já rola esse medo, né? Essa instigação, se é que existe essa palavra. E aí, depois disso, acontece um acidente, eles acabam ficando, né, naufragados. E aí a única ajuda que aparece é a chegada de um transatlântico, né? Um grande navio que aparentemente tem alguém pilotando, eles conseguem ver a penumbra de alguém chegando no navio, mas não conseguem contato com ninguém. Eles embarcam e ficam à procura, aparentemente o navio está abandonado. Só nessa premissa você já pensa, meu, que história clichê, né? Vai ser mais uma história tipo Navio Fantasma ou algumas outras histórias que tem essa pegada. E eu já fiquei com esse receio inicialmente. Eu falei, talvez eu tenha entendido errado as dicas do Refúgio Cult, né? Que tinha falado que o filme era bom, que tinha uma pegada diferente. Eu falei, talvez esse filme não me surpreenda tanto. Só que você começa a assistir a obra e assim, uns 5 minutos depois que os personagens estão no navio, você começa a perceber que a história não vai seguir pelos caminhos mais clichês possíveis. Por quê? A história trabalha com a premissa de universos paralelos, ou seja, de loopings. Então ali dentro do navio, por algum motivo, alguma entidade sobrenatural, algum motivo fantasioso, ninguém sabe, não é explicado claramente, embora te dê algumas dicas e é isso que a gente vai conversar aqui, o navio ele entra num loop eterno. Então, durante muitos e muitos anos, o que dá a entender, aqueles personagens estão sendo resgatados pelo navio, estão passando por uma situação em que vários deles acabam morrendo e depois aquela história recomeça. Pelas minhas contas, isso faz muito sentido, tudo isso acontece em 3 etapas. Por isso, na minha opinião, o nome do filme é Triângulo. Embora, de cara, a explicação do filme, do nome do filme, se dê ao nome da embarcação que ela entra, que é o primeiro, né, que é o iate. O iate se chama Triângulo. E aí pode pegar algumas pessoas desavisadas e achar que o filme tem relação ao nome do iate, mas não, é somente uma referência. Na verdade, um dos motivos, além da questão mesmo do nome da embarcação, é que as coisas que acontecem ali em looping, elas se repetem 3 vezes, e também tem referência ao Triângulo das Bermudas, que é uma área ali perto da Flórida, ali nos Estados Unidos, em que as embarcações acabam entrando, isso é uma das teorias, né, num setor que tem uma energia eletromagnética especial na Terra, por algum motivo aquele é um ponto especial no globo, em que existem essas conflitâncias magnéticas, que é onde, teoricamente, aconteceriam algumas atividades inexplicáveis, algumas coisas misteriosas, e aí também se dá a entender que aquela história está se passando naquele trecho. Então existem essas 3 teorias, né, do motivo do nome do filme, que na verdade acho que não são nem 3 teorias, acho que é uma forma dessas 3 explicações significarem o triângulo do nome do filme, né. Bom, enfim, é uma das coisas que eu acredito nessa história. Ao embarcar, a Jess começa a perceber alguns déjà vus, ela começa a ter alguns déjà vus, como se ela já tivesse embarcado naquele navio em outra situação. Ao longo do filme a gente também tem algumas pistas de questão de sonho, de alguns flash forwards, né, que seriam aquelas visões para frente, então algumas coisas que vai ainda acontecer e são dadas algumas dicas, né. E aí no caso da Jess ela tem um sonho, uma visão em que ela está acordando numa ilha deserta, aparentemente, então você já pensa aquilo ao final do filme, pelo menos é isso que a obra deixa entender. E além disso, no começo do filme tem algumas cenas em que ela tá com o filho dela, porque ela embarcou sozinha, ninguém entende o que aconteceu com o filho dela. Ela diz que o filho dela tá na escola, só que é um sábado. Então existem umas pistas que deixam você meio intrigada. E aí no começo do filme também mostra algumas cenas em que ela tá acalentando o filho dela e fala sobre um pesadelo. Então você o tempo todo tá na dúvida, será que tudo aquilo realmente está acontecendo? Ou tudo aquilo tá na cabeça da personagem? Eu particularmente odeio explicações que são assim, era tudo um pesadelo. Odeio. Eu acho que isso estraga completamente a história e é uma forma burra, uma forma simples, uma forma preguiçosa de explicar a trama. Então, eu tava com esse medo, mas não é nada disso. Então, ao longo da trama, a gente descobre que o navio está em looping
e que tem várias versões de todos os personagens ali dentro. Como se a cada nova vez que alguém chega no navio, aqueles outros personagens passem pela mesma situação. E aí o que acontece? A personagem principal, o que realmente gira em torno da trama é a Jess. Os outros personagens estão ali somente para morrer. Eles fazem parte da penitência da Jess. Só que aí a gente não entende certinho qual é a regra da história, porque a Jess, ela lembra, algumas vezes ela lembra do que acontece e outras não. Então a primeira vez que ela entra no navio, ela só tem alguns déjà vus, ela não lembra do que aconteceu. Depois disso, os personagens morrem por uma pessoa mascarada que ela não consegue ver quem é, e ao longo daquela viagem, daquele primeiro traço do triângulo, aquele primeiro looping, ela começa a entender que provavelmente é ela que está fazendo aquilo, mas por quê? E aí, novamente, uma nova Jess com novos personagens desembarcam, ela tenta fazer tudo diferente, que é a segunda parte do triângulo, ela começa a tentar fazer as coisas diferentes, e aí só no final dessa segunda etapa que ela entende que ela só vai conseguir sair ali do navio se ela impedir as pessoas de embarcarem no navio. Porque na cabeça dela, aquele navio só vai acabar com aquele looping se ninguém entrar no navio. Porque se entrar, isso é até um recado dela para ela mesma. Embarcando, todos vão morrer. Então ela tem que evitar que todos morram. E para que todos não morram novamente, ela tem que matar as pessoas que estão nesse looping. É confuso, eu sei. Mas se você analisar que são 3 etapas, e aí nessa terceira etapa é a etapa que ela entende que ela tem que matar as pessoas para que o looping recomece e ela impeça que essas pessoas entrem, porque na cabeça dela o que vai acontecer? Vou matar todo mundo, ninguém mais vai entrar no navio porque eu não vou deixar ninguém entrar, eu vou avisar para eles não entrarem e vai tudo acabar. E aí na terceira etapa do triângulo, para se formar tudo, ela acaba virando a versão mais terrível dela, que é a versão mascarada que mata todo mundo. Então, existem 3 etapas da Jess nesse navio. A Jess ainda sem entender o que aconteceu, a Jess começando a entender tudo e a Jess na terceira etapa em que ela entende que ela precisa parar aquele looping e vira a matadora de todo mundo. E aí, na terceira etapa, é óbvio que as coisas não dão certo como ela imaginava. Realmente, ela não consegue mudar o looping e ela acaba sendo jogada do navio pela própria Jess, a Jess da primeira versão. E aí, depois que ela é jogada do navio, ela acorda naquela praia paradisíaca, que eu achei que fosse uma ilha deserta, mas não é, a costa realmente do estado dela, né, da cidade dela. E ela pega uma carona e volta para casa. E a partir desse momento, a gente começa a rever algumas coisas do início do filme. Foi aquilo que eu falei, no final do filme você entende algumas coisas das primeiras cenas do filme. Quando a história volta pro começo, quando ela chega na casa dela, ela começa a perceber que ela é uma nova versão dela mesma. Então ela assiste a versão da Jess do começo do filme. Que logo no começo do filme, as cenas, elas aparecem picotadas. Então você vê a Jess como uma mãe solteira, aparentemente ela não tem um companheiro, e com um filho autista. Então ela acaba aparecendo algumas imagens em que ela tá limpando uma tinta no chão, uma tinta de pintura de criança, ela acaba percebendo algumas coisas erradas assim dentro da casa dela, ela vai arrumando, mostra ela tirando roupa do varal, mas não mostra em detalhes o que está acontecendo. No final, quando a versão da Jess que saiu do navio volta para casa, ela observa como testemunha, né, através da janela, tudo o que está acontecendo dentro da casa. Então ela vê o filho dela pintando, ela vê ela tirando roupas do varal, ela tirando um brinquedo da piscina, e é aí que a gente entende quem é realmente a Jess. Porque até então a gente tem a ideia, pelo menos é passado pra gente a ideia de que a Jess é uma mãe dedicada, uma mãe calma, uma mãe paciente, que ama muito o filho. E nessa versão a gente vê que ela é uma mãe completamente diferente, impaciente. Ela tá realmente passando por problemas por estar cuidando sozinha de um filho autista, então ela não tem paciência, ela tá muito revoltada, ela bate no filho dela. Então, não sei bem se é uma questão de ser uma mãe ruim ou se ela, na verdade, só tá no seu limite. Mas o que aparentemente mostra é que ela não é tudo isso que ela achava que era ou que ela passava pra gente. Ela é realmente uma mãe com dificuldades, uma mãe problemática. E aquilo revolta a versão da Jess, porque ela começa a olhar com olhos de terceiros, né? Ela começa a ver que ela realmente precisa mudar. E aí é onde ela tem a oportunidade de fazer as coisas diferentes do que ela faz. Como ela já tem experiência em matar um monte de gente no navio, ela entra
e mata a versão dela antiga, para poder ficar somente ela e o filho. Ela na sua versão muito mais paciente, digamos assim. Nem tão paciente assim, né? E aí ela acaba colocando o corpo dela mesma, mais nova, dentro do carro e parte com o filho. E aí que começam a aparecer várias coisas que são referências também ao começo do filme. Então você começa a entender que na verdade ela tá fugindo, que ela tá no carro indo em direção à Marina, para embarcar no Triângulo junto com o filho dela. Nesse caminho acontece também um acidente com uma gaivota, e a gaivota ela traz muitas referências ao filme, tem várias cenas em que elas aparecem e elas têm uma importância à trama. E aí você começa a perceber que aquilo tudo que aquilo tudo fora do navio também faz parte do looping. Porque tem um momento em que ela vai jogar uma gaivota que ela atropelou, assim, na costa, e aí ela percebe que tem várias gaivotas iguais. Ou seja, ela já passou pelaquela cena antes. E aí, no momento de distração, ela acaba sofrendo acidente. E aí mostra o real momento do início do loop. Na minha opinião, aquele é o ponto de virada. Aquele momento do acidente em que a gente entende que o filho dela morreu e ela morreu, é o momento realmente do looping. Então a história começaria como se fosse assim, a primeira vez que o looping aconteceu foi naquele momento. Aquele momento, ela teve a morte chegando para a vida dela e ela não quis para a vida. Morte para a vida nada a ver. A morte encontrando ela e ela se negando a acompanhar a morte. E aí é que faz a conexão também com a principal explicação do filme. O filme, durante a visita deles ao navio, eles acabam vendo uma foto do navio antiga, que eles até comentam, nossa, será que é o mesmo navio? Porque é uma versão muito antiga, o que dá a entender que realmente aquele looping acontece há muito tempo, se não com a Jess, com outras pessoas também. E aí, naquela explicação, eles percebem, eles fazem a conexão com Sísifo, que é uma história da mitologia grega, até uma das personagens cita isso, mas de uma forma bem sutil, que eu gostei. Tampando o microfone. O que eu gostei, porque eu odeio aqueles filmes que tem sempre aquela explicação mágica do tipo assim, eu entendo de mitologia grega, é isso, isso, isso. Sempre tem alguém que explica nos mínimos detalhes, e nesse caso não. Só teve uma personagem que citou, falou assim, já ouvi falar de Sísifo, ele enganou a morte. E essa é a tua dica para depois você procurar mais coisas sobre a trama. A história do Sísifo é que ele enganou a morte uma primeira vez e como penitência, como pagamento a isso, ele tem que viver a vida em loop, ou seja, ele é amaldiçoado a empurrar uma pedra gigantesca até um alto de uma montanha e todas as vezes, todas, sem exceção, ao longo da eternidade, quando ele vai chegando perto da montanha ou logo na subida, em vários momentos, a pedra cai e ele vê o trabalho dele sendo todo desfeito e tendo que começar do zero. Essa é a penitência dele por ter enganado a morte, por não ter aceito a morte. Então essa é a principal explicação, a explicação mais óbvia do filme Triângulo do Medo. Naquele momento do acidente da Jess, onde ela e o filho dela morreram ou teriam que morrer, a Jess por algum motivo se negou a ir, e aí a penitência dela foi sempre repetir aquele looping eterno, em que depois daquele acidente ela pega um táxi, vai para a Marina, embarca no iate Triângulo. O iate acaba passando por uma área de conexões magnéticas, que teoricamente seria o Triângulo das Bermudas. Ela embarca num grande navio. Lá dentro do navio ela passa por 3 loops, dentro de um triângulo. E aí nesses 3 loops ela é jogada fora do navio, volta para casa, mata a versão dela antiga, embarca com o filho no carro e o loop recomeça. Então essa é a penitência dela até que ela aceite que realmente ela morreu, que ela não tem mais o que consertar. Pelo menos esse foi o meu entendimento. Especialmente porque depois que acontece esse acidente de carro, onde o filho dela acaba morrendo, ela recebe a visita de um taxista. Tanto que ela pergunta pra ele, mas quem é você? Ele, eu sou um taxista. Mas ele sabe de tudo que aconteceu. Tanto que ele fala pra ela, você não vai conseguir evitar que seu filho morra. Então, a tentativa do loop dela eternamente é essa. Ela tentar salvar o filho dela. E aí ele fala pra ela, você não vai conseguir mudar isso. Você quer que eu te leve a algum lugar? Do tipo, você quer realmente partir pro segundo plano? Você quer morrer? Você quer seguir sua vida? E ela fala, quero que você me leve na Marina. Então, assim, ela não aprende. Ela novamente cai naquele jogo do looping. Ela novamente quer voltar porque ela tem na cabeça dela de que ela vai salvar o filho dela, que ela vai mudar. E aí a morte está mostrando pra ela que não. E aí nesse momento ainda a morte dá uma segunda chance a ela, quando o taxista para na Marina e ele comenta com ela novamente, você vai voltar?
Do tipo, você vai lá na Marina, mas você vai voltar? Você vai aceitar a sua morte? Você vai aceitar que você não tem como evitar a morte do seu filho? E ela fala, vou voltar. Só que aí, a partir desse momento é quando ela começa a querer arrumar tudo de novo e a memória dela é apagada. E aí começa tudo de novo. E aí o começo do filme se inicia novamente num eterno looping em que ela fica presa e espero que não seja para sempre, né? Apesar de ser uma obra ficcional. Eu sei que eu vou fazer uma comparação que muita gente vai me xingar, mas esse filme ele me lembra muito, em alguns aspectos, o filme Donnie Darko, que eu sei, tem muitos fãs, inclusive eu sou muito fã, mas ele me lembrou muito nessa teoria do conceito de que uma ação pode mudar completamente a sua vida. No caso do Donnie Darko, é uma turbina de um avião que cai na cama do Donnie, e aí aquilo dali afeta muitas coisas e tudo que ele passa a realizar a partir daquele momento leva a turbina a cair do avião. Enfim, existem várias teorias sobre isso, mas eu acredito que a ideia é a mesma. A mesma ideia de que um ponto X marca o início do filme e aquilo dali leva a um looping que, se a pessoa não quiser fazer algo diferente, ela vai ficar presa nesse looping eterno. E é o que acontece com a Jazz e é um baita filme, de verdade. Me surpreendi porque ele não tem nada de óbvio, ele não tem nada do que eu esperava. Eu esperava um filme sobrenatural de terror e ele não é nada disso. Bom, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que não é um vídeo novo, mas é um vídeo que é um filme muito novo, mas é um filme que vale realmente a pena ser assistido. Eu não achei ele disponível em nenhum canal de streaming, mas dá uma fuçada aí na internet ou nas TVs por assinatura ou mesmo na TV aberta. Sempre que você tiver a oportunidade de assistir esse filme, assista. Realmente ele é muito inteligente, ele vale 1000 teorias. E eu adoro filmes assim, que acaba aquela obra e você vai fuçar na internet explicações e procura sobre lendas e explicações sobre isso. Adoro. Então, se você tem outras teorias além dessas que eu trouxe, da questão do triângulo, das repetições em 3 vezes, da morte ser o taxista e tudo mais, tudo isso que eu comentei, clica aqui embaixo na parte de comentar, deixa um comentário, explica também suas teorias, vamos trocar informações, me chama nas redes sociais, vai estar tudo aqui embaixo marcadinho também, vamos conversar, trocar teorias, deixa as impressões também sobre a trama. Se você depois de ver o vídeo vai assistir ao filme a primeira vez, depois me conta se realmente esses spoilers que eu dei acrescentaram alguma coisa na sua experiência de assistir ao filme. E deixa também um recado, dá um joinha, se inscreva no canal. Eu tô sempre tentando trazer vídeos com conteúdos próprios, conteúdos legais. E também confira também o vídeo do Refúgio Cult, que foi onde eu acabei descobrindo sobre o filme. O vídeo também tá bem legal, embora eu não tenha visto o final do vídeo, que tem a parte dos spoilers, mas até onde eu vi me instigou muito. Então, de repente, você quer assistir um vídeo sem spoilers, confere lá, porque aqui, desde o começo, eu já tô falando spoilers, né, direto. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima.